26 de 2004, bem como rejeição de seu único apenso, PL 6667 de 2009. Em discussão, parecer. Senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Bom dia a todos, presidente, colegas. Tentamos, durante um tempo largo, um entendimento com o relator, para ver se conseguíamos um termo que pudesse compatibilizar, né, as duas propostas que estão sendo rejeitadas. E o tema, o objeto da matéria, tem grande mérito e tem a oportunidade de se deliberar a respeito. Não tendo alcançado êxito essa tentativa de acordo com o relator, essa deputada preparou um voto em separado que eu pediria autorização, Vossa Excelência, para proceder à leitura, já que é uma terceira proposta em relação às duas que estão sendo rejeitadas. Eu entro diretamente no parecer do voto em separado. Vossa Excelência pode ler seu Comparativo entre os projetos de lei, a melhor abrangência do PL número 6667 de 2009. Em linhas gerais, o PL número 4026 de 2004 estabelece que os veículos de imprensa, as emissoras de radiodifusão sonora, edições e imagens e demais meios de comunicação social e eletrônica, independentemente da tecnologia utilizada para a prestação do serviço, deverão atender a 3 limites à concentração econômica. A operação em rede de emissoras de radiodifusão sonora, edições e imagens não poderá alcançar uma audiência efetiva em nível nacional superior a 50% dos lares, em qualquer horário. A infração a tal dispositivo caracterizaria domínio de mercado. Item B. A programação de uma emissora de radiodifusão poderá ser veiculada por apenas uma estação em cada localidade. Item C. Cada entidade só poderá executar serviço de radiodifusão em todo o país dentro dos seguintes limites. C1. Estações de radiodifusão sonora, ondas médias 10, sendo no máximo 2 por estado, ondas tropicais 3, sendo no máximo 2 por estado, ondas curtas 3, frequência modulada 6. Item C2, estações de radiodifusão de sons e imagens, 10, sendo no máximo 2 por estado. C3, estações de radiodifusão destinadas a outros serviços ou modalidades, 10, sendo no máximo 2 por estado. Por sua vez, o PL número 6667, de 2009, estabelece limites para a concentração horizontal e vertical dos grupos empresariais de comunicação social, proibindo a propriedade cruzada nos meios de comunicação. Logo, define-se, por concentração horizontal, um grupo deter várias operadoras da mesma plataforma. Por concentração vertical, um grupo controlar várias etapas da cadeia produtiva de comunicação, produção, programação, empacotamento e distribuição. E por propriedade cruzada, a exploração dos 2 serviços pelo mesmo grupo empresarial, vê-se aqui, então, que tal proposta detalha melhor o tema e é mais eficiente para coibir o monopólio e o oligopólio. Mais adiante, o PL 6667, de 2009, estabelece que só poderão ter concessão, permissão ou autorização para executar serviços de radiodifusão entidades que atendam aos seguintes requisitos. Não terem em seu quadro social acionistas ou cotistas integrantes de empresas que editam jornais, revistas ou outros periódicos impressos. Item B. Não terem em seu quadro social acionistas ou cotistas integrantes de empresas de televisão por assinatura ou de telecomunicações. Item C. Cada entidade só poderá ter concessão, permissão ou autorização para executar serviços de radiodifusão em todo o país, dentro dos seguintes limites. C1. Estações radiodifusoras de som, 1 por locais, ondas médias 2 e frequência modulada 2, sendo no máximo 1 por estado. Regionais, ondas médias 2 e ondas tropicais 2, sendo o máximo 1 por estado. Nacionais, ondas médias 1 e ondas curtas 1. C2, estações radiodifusoras de som e imagem, televisão, 5 em todo o território nacional, sendo no máximo 1 por estado. E para evitar a completa concentração e assegurar a pluralidade de vozes, o referido projeto dispõe que não poderá executar o serviço de radiodifusão de som e imagem, televisão, entidade que seja detentora de outorga para o serviço de radiodifusão sonora, rádio, no mesmo município de prestação do serviço. B. A constituição de redes deve ser submetida a regras
impedindo que qualquer grupo, à exceção daqueles integrantes dos sistemas público e estatal, organize um conjunto de afiliadas que ultrapasse 10% dos entes exploradores daquele serviço de comunicação. O estabelecimento de qualquer rede considerado o limite apresentado só pode ser permitido se respeitada a exigência de veiculação de um mínimo de 50% de conteúdos próprios por seus afiliados. C. A entidade detentora de outorga para exploração dos serviços de radiodifusão pode realizar alterações em seus atos constitutivos e modificar a composição do seu quadro social, sem prévia anuência do poder concedente, desde que mantidos os termos e condições inicialmente exigidos para a outorga da autorização, devendo apresentar no Ministério das Comunicações e ao Congresso Nacional, para fins de registro e controle, os atos que caracterizam as alterações mencionadas, devidamente registrados ou averbados na repartição competente, dentro do prazo de 30 dias contados de sua efetivação. Item D. As entidades detentoras de outorgas de radiodifusão terão 180 dias para se adequarem às regras, evidentemente contados da sua entrada em vigor. Tendo em vista a proposta de regramento do tema, bem como suas implicações, tem-se que o PL 6667 de 2009 disciplina melhor a matéria, inibindo a formação de cartéis e equilíbrio na definição das quantidades e parâmetros de concessões de propriedades integrantes do mesmo grupo econômico. Consequentemente, o aludido PL é mais abrangente e deve prevalecer sobre o PL 4626 de 2004. A importância de se regulamentar os limites à concentração econômica dos meios de comunicação social. Sabe-se que, desde tempos passados, a comunicação social brasileira fora alvo da apropriação por grupos empresariais, grupos familiares e também por políticos, que, a partir da obtenção de concessões públicas, uma vez que a operação deste serviço no Brasil somente ocorre sob este viés, puderam atuar na área. Este quadro, com o passar dos anos, acentuou-se bruscamente, tecendo certa hegemonia sobre o setor da comunicação social. Mesmo a Constituição Cidadã de 1988, prevendo a proibição de práticas de monopólio e oligopólio, tais condutas subsistem atualmente, ocorrendo de forma deliberada, comprometendo a democrática veiculação de conteúdos, opiniões e pareceres nos veículos de imprensa, os quais mostram-se comprometidos unicamente com o interesse de seus acionistas ou proprietários. Assim posto, cumpre destacar que a concentração de veículos de comunicação nas mãos de alguns poucos grupos pode exercer um papel prejudicial à sociedade, principalmente no tocante à questão da informação, da qualidade e imparcialidade informacional que é veiculada e levada aos telespectadores. Os interesses econômicos, financeiros e políticos do grupo empresarial que controla o veículo podem sobrepor-se aos interesses da coletividade, interferindo diretamente na sociedade que recebe a informação. No tocante a este controle de informação exercido pelos meios de comunicação, pode-se referir que a própria Constituição Federal, em seu artigo 220, parágrafo 5º, vedou a prática de monopólios e oligopólios. Artigo 220. A manifestação de pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. Parágrafo 5º. Os meios de comunicação social não podem, direto ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio. Desta forma, grandes empresas que exercem poderio sobre o setor de radiodifusão ficariam limitadas no que diz respeito aos serviços que disponibilizam nas mais variadas plataformas de mídia. Nesse sentido, Bitelli, de 2004, página 199, afirma: a Constituição não é favorável aos monopólios. Certamente que o monopólio privado, assim como os oligopólios e outras formas de concentração de atividade econômica privada, é proibido, pois está previsto que a lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros. Nesta seara em que se encontram os grandes óbices, visto que a apropriação de um setor de extrema importância para a sociedade gera efeitos devastadores em tudo que é público, sobretudo à diversidade informativa, que presta serviço de natureza indispensável, apresentando sob diferentes ângulos e óticas uma mesma notícia, incentivando aquele que recebe a informação a refletir sobre o assunto ou pauta destacada em telejornais, programas ou debates veiculados na TV,
TV, bem como em outras mídias. De qualquer modo, a disposição constitucional que veda a prática de monopólios e oligopólios no setor da comunicação social é direta e certeira, mas até hoje não foi regulamentada porque carece de aplicabilidade prática, carece de atividade propriamente dita, visto a formação das mais diferentes formas de concentração de propriedade de veículos de imprensa pelo mesmo dono ou grupo país afora. Logo, a importância de se regulamentar os limites à concentração econômica nos meios de comunicação social, conforme o artigo 220, parágrafo 5º da Constituição Federal de 88, salta aos olhos, de modo que é salutar o mérito do PL 6667 de 2009, que não pode ser rejeitado por esta comissão temática da Casa do Povo. O voto, portanto, senhor presidente, comparando as duas propostas, evidentemente que essa proposta oferece uma resposta mais completa ao vazio legal que existe em relação à matéria. Em vista do exposto, voto pela aprovação do PL 6667 de 2009 e rejeição do PL 4026 de 2004, considerando o caráter abrangente de melhor disciplinamento do tema, sobretudo pela importância em se regrar os limites à concentração econômica nos meios de comunicação social. É o voto, senhor presidente. Obrigada e desculpe a extensão da leitura. Continue em discussão. Senhor presidente,